Neste vídeo, abordarei conceitos de difícil compreensão expressos por Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Uma concepção que causou perplexidade foi a afirmação de que se constrói riquezas acumulando dívidas. Ele expressou isso no início de uma de suas palestras. Pai Rico me ensinou a apreciar as dívidas. Enquanto as pessoas aconselham a evitar dívidas, eu encorajo a assumi-las para alcançar a riqueza. Kiyosaki sustenta a tese de que os ricos detêm riqueza por meio de muitas dívidas. No entanto, na palestra, ele negligenciou detalhar essa concepção, deixando as pessoas perplexas. No Brasil, as pessoas contraem dívidas para aparentarem ser ricas e não para de fato serem ricas. Existe uma distinção entre parecer rico e ser rico. Pode-se adquirir um automóvel e uma residência luxuosa por meio de financiamento para criar uma fachada de prosperidade, mas na realidade, a única consequência é a acumulação de dívidas. Colaboro para instruir as pessoas sobre finanças, dinheiro e investimentos. Se almeja alcançar a liberdade financeira e acumular uma grande quantidade de dinheiro, inscreva-se no canal e aprecie o vídeo se considerar proveitoso. Também já gravamos uma série de vídeos onde passamos estratégias valiosas para qualquer pobre sair do absoluto zero e alcançar a riqueza em 6 meses. São 3 vídeos totalmente gratuitos. Os links estarão no primeiro comentário fixado. Vamos voltar para o nosso assunto principal. Dívida de rico e dívida de pobre. A discrepância reside no tipo de dívida contraída pelas pessoas. Há uma categoria de dívida que pode impulsionar a prosperidade e outra que pode levar à decadência. Durante a palestra, Kiyosaki revelou possuir centenas de milhares de dólares em dívidas, as quais, na verdade, pertencem às suas empresas. Kiyosaki advoga pela existência de dívidas prejudiciais e dívidas benéficas. As dívidas são prejudiciais quando usadas para adquirir bens que empobrecem o indivíduo. O endividamento em lojas através de carnês ou cartões de crédito resulta em empobrecimento ao comprar produtos de consumo com juros e encargos, tornando a aquisição mais onerosa do que se fosse feita à vista. Isso também se aplica à aquisição de automóveis para uso pessoal e residências para moradia, ou qualquer ativo que gere despesas contínuas após a compra. Carros e residências geram despesas constantes. Toda dívida contraída para adquirir um passivo leva a empobrecimento. Simplificadamente, passivo é tudo que retira dinheiro de forma recorrente, são coisas que desvalorizam com o tempo ou geram despesas regulares. Dívidas benéficas são aquelas que conduzem à prosperidade, ou seja, são as dívidas que possibilitam a aquisição de ativos ou bens que geram renda ao longo do tempo. Conforme Kiyosaki, os ricos passam suas vidas contraindo dívidas para adquirir ativos. Apresentarei alguns exemplos. Ricos obtêm empréstimos para adquirir ou estabelecer empresas. Essas empresas geram renda suficiente para cobrir os juros e encargos da dívida, além de remunerar o empresário. O proprietário de uma empresa pode contrair dívidas para adquirir uma máquina que aumentará os lucros, justificando o pagamento dos juros. Rico com dívidas em imóveis. Uma dívida pode ser utilizada para adquirir um imóvel, como uma sala comercial, galpão, loja ou outro passível de locação por longos períodos. Dívida pode ser empregada na construção de um imóvel, como um conjunto de pequenas lojas, uma vila de casas, salas comerciais, um loteamento ou qualquer empreendimento imobiliário propenso à valorização após a conclusão. Testemunhei o caso de alguém que adquiriu dezenas de lotes em um loteamento famoso, onde residências de alto padrão geralmente são erguidas. Para comprar esses lotes, essa pessoa precisou apenas pagar uma pequena entrada em cada um. Eles foram comercializados antes mesmo do início da construção do loteamento.
Utilizando um empréstimo no banco, oferecendo outro imóvel quitado como garantia, essa pessoa não empregou capital próprio para obter dezenas de lotes. A entrada foi feita com dinheiro emprestado do banco e o restante foi financiado pela construtora que detinha o loteamento. Como os lotes foram adquiridos na fase de pré-lançamento, naturalmente se valorizaram quando a construção teve início. Com o tempo, essa pessoa vendeu os lotes para interessados e estabeleceu parcerias com pequenas empresas de engenharia e arquitetos especializados em construção de residências de luxo. Ao invés de vender o lote por meio dessas parcerias, ela também pôde comercializar o lote com uma casa de luxo já construída. Isso é apenas um exemplo de como é possível lucrar por meio de dívidas no mercado imobiliário. Pequenos empreendimentos. Nesse cenário, as pessoas não necessitam de grandes quantias. Um indivíduo modesto pode adquirir um carrinho de cachorro-quente, churros, pipoca ou churrasco por meio de financiamento. Esse carrinho poderia ser transformado em um novo empreendimento capaz de gerar a receita necessária para quitar os juros da dívida. A mesma pessoa poderia adquirir um segundo carrinho e estabelecer 10 carrinhos com funcionários em diferentes pontos da cidade. Um pequeno empresário poderia inaugurar novos restaurantes por meio de empréstimos. Um empreendedor imobiliário poderia adquirir uma propriedade bem localizada, convertê-la em um restaurante por meio de financiamento e alugar o imóvel por vários anos para um renomado dono de restaurante na cidade. Como Kiyosaki prosperou com dívidas e imóveis? Kiyosaki favorece o exemplo dos investimentos imobiliários por meio de dívidas como um caminho para a riqueza. Ele costuma utilizar propriedades próprias, já quitadas como garantia para obter empréstimos bancários com juros reduzidos. Conhecemos o fato de que os bancos oferecem taxas menores quando se pode oferecer um bem como garantia de pagamento. Esse bem pode ser tomado e leiloado pelo banco com facilidade em caso de inadimplência. Essa maior segurança, diante de uma eventual falta de pagamento, resulta em taxas de juros mais baixas, ou seja, dinheiro a custo reduzido. Kiyosaki já compartilhou exemplos em que possuía um imóvel de $500 mil e conseguia facilmente emprestado $300 mil com juros de 3% ao ano por meio de instituições bancárias. Com esses 300 mil emprestados, Kiyosaki poderia adquirir outros imóveis capazes de gerar renda por meio de aluguéis. Dessa forma, ele não precisaria adquirir esses imóveis integralmente à vista, podendo utilizar esses dólares para dar entrada em diversas propriedades, aumentando ainda mais as dívidas. Por exemplo, ele poderia dar uma entrada de 100 mil e, com isso, adquirir 10 novos imóveis financiados com os 300 mil obtidos. O próprio capital, proveniente do arrendamento dessas propriedades, seria adequado para liquidar a dívida financeira. Nesse sentido, outras pessoas laboram para saldar as prestações, juros e encargos vinculados ao débito que Kiyosaki contraiu com as instituições bancárias. Unicamente o fato de possuir vários contratos de locação já viabilizaria a obtenção de montantes adicionais por meio de empréstimos, os quais se converteriam em mais propriedades para alugar. Sua esposa, Kim, realizou seu primeiro investimento há décadas, adotando essa estratégia. Ela adquiriu uma residência por $25 mil, despendendo apenas $5 mil de recursos próprios. Assim, ela assumiu uma dívida de $20 mil. Kim locou o imóvel, sendo que o locatário quitava o aluguel, e com tais fundos era possível cumprir as prestações. Restava apenas $5 por mês. Entretanto, ela não estava tirando recursos do próprio bolso para liquidar os $20 mil de dívida. Era o locatário quem estava desempenhando esse papel. Efetivamente, ela apenas retirou do próprio bolso $5 mil. Se houvesse uma conta de poupança nos Estados Unidos, esses $5 seriam o equivalente ao que ela receberia mensalmente, considerando que os $5 mil estivessem acumulando juros de 0,5% ao mês.
Entretanto, nos Estados Unidos, 1,25% é o que as pessoas obtêm anualmente em investimentos conservadores. Para ela, o crucial era que, ao final de alguns anos, ela teria uma propriedade quitada em seu nome, graças ao labor árduo de diversos locatários que passaram pela residência. A mesma tática foi empregada por ela para realizar investimentos de milhões de dólares. Durante a palestra, Kiyosaki mencionou que sua esposa possuía diversos hotéis, seguindo essa estratégia de investir por meio de endividamento. Frequentemente, o que um pequeno quarto de hotel gera em receita em um fim de semana é equivalente ao que podemos obter em um mês inteiro de uma propriedade residencial locada. Atualmente, existem plataformas como o Airbnb, onde qualquer pessoa pode locar uma propriedade ou parte dela por temporada, não necessariamente por mês. Antes de replicar esse modelo, é essencial compreender que investimentos envolvendo dívidas carregam consigo um risco mais elevado. Perder o seu dinheiro em um investimento é um inconveniente. Perder o dinheiro alheio em um investimento é um contratempo duplicado. Não há nada de inadequado em realizar investimentos de risco, mas para isso é preciso aprender a administrar os riscos. Não estamos nos Estados Unidos, estamos no Brasil. Apesar disso, indivíduos como Kiyosaki costumam contar com os serviços de contadores e consultores que efetuam os cálculos e avaliam a viabilidade econômica e jurídica das ideias antes de serem implementadas. Pessoas como ele também contam com advogados que examinam e elaboram contratos e documentos dos imóveis antes de adquirir, financiar e alugar. No contexto de investimentos imobiliários, é comum que o verdadeiro investidor mantenha uma proximidade mais estreita com uma ou várias imobiliárias. As oportunidades vantajosas que surgem nesse mercado não são anunciadas na internet nem nos sites das imobiliárias. Todas as imobiliárias mantêm contato com investidores. Quando menciono investidores, refiro-me a pessoas que possuem recursos financeiros ou a habilidade de obter dívidas imediatamente para aproveitar uma oportunidade favorável. Quando uma oportunidade atrativa surge, as imobiliárias entram em contato com esses investidores antes mesmo de iniciar qualquer divulgação na internet. Negócios promissores são fechados em questão de horas ou poucos dias, quando o imóvel é anunciado na internet. Isso indica que nem o proprietário da imobiliária, nem seus conhecidos, parceiros e clientes investidores demonstraram interesse no negócio. Somente nesse momento, a oportunidade torna-se pública. Pode ter certeza de que indivíduos como Kiyosaki não buscam oportunidades onde o público comum procura. Ele recebe ligações de imobiliárias e até mesmo de advogados que estão cientes das oportunidades que surgem no universo dos negócios imobiliários. O esforço de venda é inversamente proporcional ao valor do negócio. Negócios imobiliários são totalmente concretizados em poucas horas através de uma simples ligação durante almoços, jantares e eventos. Fechar negócios menos atrativos demanda um esforço significativo de marketing e vendas para atrair o grande público. Agora vamos falar um pouco sobre a realidade brasileira. É crucial observar que a realidade das taxas de juros nos Estados Unidos, para quem pretende empreender, iniciar um negócio, adquirir máquinas, comprar ou construir uma propriedade para gerar receita, é completamente distinta da realidade brasileira, especialmente se envolver o dinheiro de terceiros. O Brasil ainda está entre os países do mundo com a maior taxa de juros reais, e o ambiente político, financeiro e econômico não é favorável. Nos Estados Unidos e na Europa, as taxas básicas de juros na economia são inferiores à inflação. Dado que os juros são baixos e o dinheiro perde valor, não há nada melhor do que possuir dívidas.
Como a rentabilidade dos investimentos mais seguros e conservadores é reduzida, a busca por investimentos de maior risco torna-se uma questão de sobrevivência. Um banco europeu não teria rentabilidade alguma se emprestasse dinheiro para o governo com uma taxa de 0%. Um banco suíço teria que pagar para emprestar dinheiro para o governo. Para essas instituições, é mais vantajoso emprestar esse dinheiro para qualquer pessoa que possa comprovar sua capacidade de pagamento. Qualquer taxa acima de 0 e superior à inflação é considerada boa para esses bancos. Quem se beneficia disso são os empreendedores e investidores dispostos a obter dinheiro a baixo custo para empreender ou investir com maior risco. Proprietários de imóveis, empresários ou qualquer pessoa que possa comprovar a capacidade de pagamento ou oferecer algum bem como garantia, acaba conseguindo dinheiro a baixo custo para investir e empreender nesses países onde os juros são baixos. Esse ambiente é extremamente propício para investimentos imobiliários e empreendimentos de maior risco utilizando o dinheiro de terceiros. Observe como é desfavorável ver o Brasil no topo da lista, juntamente com países como Venezuela, Rússia, Egito e Irã. Estamos entre os piores países do mundo para contrair uma dívida, uma vez que a taxa básica de juros acima da inflação é uma das mais elevadas. Isso também coloca o Brasil como um dos melhores lugares para realizar investimentos de renda fixa de baixo risco. Empreender no Brasil é uma tarefa para poucos. Dessa maneira, o enriquecimento por meio de dívidas é viável. No Brasil, ao empreender ou realizar investimentos que geram receita com o dinheiro obtido por empréstimo, enfrentamos um problema. Os desafios são maiores em comparação ao exterior, onde os juros são baixos, o sistema legal é mais propício para empreendedores e o sistema político é mais estável e menos corrupto do que no Brasil. No Brasil, empreender e investir através de dívidas exige mais preparo e estudo diante dos riscos elevados. O Brasil não é um país para investidores e empreendedores amadores. Aqui é preciso se tornar um profissional. Se você ficou até o final desse vídeo, eu gostaria muito de saber, comente assim: ficar rico fazendo dívidas. Quando eu ver esse comentário, eu saberei que você ficou até o final e darei um coraçãozinho no seu comentário. Agora aprimore ainda mais o seu conhecimento, saiba como enriquecer em pouco tempo, clicando no vídeo que está aparecendo em sua tela. Vá assisti-lo agora.